parte. E aí serão músicas mais agitadas aí de novelas que o Carlinho Conde está trazendo pra gente. Que legal. Bom, são 9h09, 9h09. Senador Lazier Martins, direto de Brasília ou está em Porto Alegre, senador? Muito bom dia. Nós estamos com o teu telefone está desligado aí, senador, o fone, o som. Vamos ver se a gente consegue melhorar aí. Está desligado o fone. O microfone está desligado aí, senador. Vamos ver se dá. Estamos em contato com o senador Lazier Martins, a hora que a gente conseguiu o contato. Yuri, tu já me avisa. Alô, senador, tá me ouvindo agora? Tá mute? Tá mute ainda, senador. Alô, tá me ouvindo, senador? Não estamos lhe ouvindo. Nós não estamos lhe ouvindo. Vamos ver aqui. O pessoal da produção também me consegue, o Leno Haas aí, que quer participar da entrevista com o senador Lazier Martins. São 9h10. 9h10. Pessoal participando aqui do programa. Tem gente mandando bilhete aqui, lembrança. Guarda pra mim uma rosquinha. Não dá pra guardar aqui. O negócio tá complicado aqui. O pessoal adorou a rosquinha que a Vera Souza preparou. Senador Lazier Martins, agora eu lhe ouço. Muito bom dia. Bom dia, deixa eu só colocar aqui. Pois não. Tá me ouvindo bem agora? Ouvindo bem e lhe vendo bem, senador. Bom dia, que coisa boa. Tá bom, e que tal a imagem? Boa? Tá bonita, também vão me arrumar aqui pra ficar bonita aí, que nem o senhor. O senhor tá onde? Tá em Brasília ou tá em Porto Alegre, senador? Não, 90% dos parlamentares estão em casa. Sim. Não há ninguém praticamente em Brasília, né? Estão em casa. Mas a gente tem que fazer essa resguarda. A gente tá acompanhando, assim, o trabalho de vocês, do Senado, das câmaras dos deputados. É interessante, é um aprendizado que os senhores também estão tendo de fazer as negociações, fazer os debates, fazer as votações, agora via um sistema que distancia-se vocês todos dentro do Congresso, mas aparentemente a casa está funcionando bem, né, senador? Perfeito. Só me relembra o seu nome. Fábio Renner. É o Fábio Renner. E o Lennon Haas também está conosco aqui na entrevista. Qual é o nome dele? Lennon Haas. O Lennon, tá. Isso. Olha, o sistema é precário, não é, Fábio e Lennon? Porque dificulta, por exemplo, a partes, dificulta o pedido pela ordem, fica esperando a inscrição. É um sistema precário. Nós estamos levando, mas com algumas dificuldades. Sim. O que vamos fazer? É uma emergência, né? É uma emergência e todos nós temos que nos readaptar nesse processo. Mas, senador, a gente vai conversando alguns assuntos, mas eu queria primeiro trazer a pauta que o Lennon preparou essa entrevista, e eu acho super importante nós dar destaque àqueles personagens que estão buscando de alguma forma contribuir parcialmente ou totalmente com tudo isso que está acontecendo. E o senhor propôs à presidência da mesa e também ao Senado uma medida de poder reestruturar a casa e poder, com isso, contribuir com o Brasil no que diz respeito a valores que são hoje investidos no Senado Federal. Queria que o senhor me desse, eu sei que a pauta é bastante grande, mas vamos tentar, dentro de alguns pontos, enumerá-las. Tá bom. Resumidamente, olha, nós estamos vivendo numa época excepcional do Brasil de crises. A crise sanitária, a crise econômica, a crise política. E isso está servindo também, esses males que trouxe a pandemia, escancarou aquilo que já se sabia, mas não se ligava muito, que são as brutais desigualdades sociais. Estamos vendo aí o desemprego, estamos vendo falências, estamos vendo ameaça de retorno da criminalidade, há situações de fome pelo país. Isso a gente já sabia. Sim. E está se chegando à conclusão de que essa pandemia deve servir para uma reestruturação do próprio Brasil. Sim. E eu acho que aí se inclui uma questão de racionalização de gastos,
O Brasil tem aquilo que se chamou durante muito tempo a Ilha da Fantasia, que é Brasília. Sim. Muita Brasília e pouco Brasil. Então eu estou entrando nesse contexto para mostrar o quanto é caro o Senado Federal, tanto quanto é o Tribunal de Contas da União, tanto quanto é a Câmara, tanto quanto é o Poder Judiciário, sobretudo o Supremo. Então eu apresentei já no ano passado um projeto de resolução para reduzir gastos do Senado. Sim. Ficou desatualizado, porque passou o tempo. Agora ingressei com outro, protocolado na segunda-feira, mostrando que não tem sentido para... Veja bem você e os ouvintes da Acústica. Para 81 senadores, o orçamento do Senado desse ano é de 4 bilhões. Eu falei 4 bilhões. 553 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. Então, só de aposentados e pensionistas, o Senado gasta 2 bilhões e 400 milhões de reais. E há excesso de comissionados, há contratos de serviços caríssimos que são renovados a cada ano sem uma nova licitação, não é? Há verdadeiros desperdícios em alguns setores. Então, eu enumerei, eu e a minha equipe, fizemos um projeto onde dá para cortar. Sim. E protocolamos, eu estou sugerindo a criação de uma comissão, que seria a própria mesa do Senado, onde eu sou parte, sou o segundo vice-presidente, para que nós examinássemos para começar alguns cortes e, com isso, contribuirmos para o combate à pandemia. Um dos pretextos é esse, aproveitar a pandemia para retirar verbas do Senado e ajudar essa crise. Assim como a Câmara, na semana passada, contribuiu com 150 milhões. Eu estou demonstrando que nós podemos, sem fazer nenhuma falta, mas apenas apertando um pouco alguns gastos, dá para reduzir 500 milhões de reais por ano no Senado Federal. E o brasileiro não vai nem sentir falta dessa mudança, né, o senador? Não. O brasileiro não vai sentir falta. É isso. O Lennon Haas vai perguntar agora. Bom dia, senador. Lennon Haas, tudo bem? Sim, Lennon, prazer. Prazer. Senador, ontem o senhor cobrou o presidente Alcolumbre sobre dar agilidade aos projetos de combate à pandemia. E um deles é da sua autoria, que transfere recursos do fundão eleitoral para o combate à Covid-19. Há uma previsão de quando esse projeto pode ser votado e o senhor sabe quanto de dinheiro mais ou menos renderia para o combate à pandemia? Sim, do fundo eleitoral, Leno, são 2 bilhões de reais. Agora, previsão de pauta? Nenhuma. Simplesmente porque vários parlamentares não querem. E eu acho que até o próprio presidente do Senado não está muito interessado. Por quê? Porque tem um contingente de parlamentares que querem usar esse dinheiro na campanha eleitoral. Alegam que não tem recursos, como ficaram sem os patrocínios das empresas privadas, o financiamento público seria a única solução, então não querem mexer nessa verba. Eu repetia ainda anteontem e ontem, vamos colocar em pauta isto, mas não há resposta. Mas vamos continuar insistindo, não só eu, como tem alguns outros senadores que estão pedindo, o Álvaro Dias está pedindo, o Eduardo Girão, lá do Ceará, está pedindo. Vamos insistir, mas vocês não imaginam as dificuldades que nós temos para fazer vingar esses projetos, entre eles este do fundo eleitoral. Nem falo no fundo partidário. O fundo partidário eu concordo que não devemos mexer, porque é o fundo partidário que sustenta os partidos nas respectivas bases. Paga o aluguel da sede, paga os funcionários, etc. Mas o fundo eleitoral dá para abrir mão. Senador, eu pergunto novamente, a gente mexer no bolso de uma instituição como o Senado ou a Câmara dos Deputados é bastante complicado, porque ali existe, geralmente, quem está presidindo ou participando da mesa também usa parte dessas regalias. Então, às vezes, tu tirar daqui a pouco funcionários que pode assessorar a mesa ou a presidência, como também outras mordomias. O brasileiro muitas vezes não sabe o tamanho do Congresso, não sabe o tamanho do Senado.
O senhor poderia, por exemplo, detalhar qual é o tamanho do Senado em matéria de gente, de funcionários ou estrutura, para que a gente possa ter ideia do que nós estamos falando, desse peso que está acontecendo, que nós pagamos essa conta, todo brasileiro? Sim, eu posso lhe dar uma ideia. Eu tenho aqui os papéis sobre a minha mesa. Sim. Mas para começo de conversa, eu posso dizer a vocês, da Rádio Acústica, que o Senado hoje tem 8.300 servidores. 8.300. São mais ou menos assim, 2.800 de comissionados, 3.000 de efetivos, mais 3.000 de terceirizados, nessa base. Mas já que você pede que a gente vá descobrindo algumas despesas, vou lhe dar uma ideia aqui. Eu tenho aqui alguns papéis que eu ainda usei ontem. Os funcionários efetivos do Senado, custam 800 milhões de reais por ano. 800 milhões. Os comissionados custam 403 milhões de reais por ano. Os senadores representam por ano para o Senado 37 milhões. Né? 36% dos funcionários efetivos custam 65% da folha anual. Isto é, se gasta demais com o pessoal, ô Fábio. Sim, aqui nós estamos falando de 8.800 pessoas para 81 senadores, é isso? É isso aí. É um absurdo, né? É um absurdo. Não tem sentido. Porque tem senadores que têm 50, 60 servidores. O Collor, por exemplo, tem 78. 78? Sabe quantos eu tenho? 14. E dá perfeitamente para o gasto. São de muito boa qualidade. Tem que escolher a dedo. Então, não tem sentido, se esbanja demais. Tem um senador, eu não vou dizer quem é. Para não me incomodar, que enquanto que eu, por exemplo, nas minhas vindas para Porto Alegre, eu peço para o meu secretário marcar as minhas passagens 40 dias antes para pegar as promoções, ter um custo barato. Sim. Nas passagens de ida e volta, Brasília, Porto Alegre, Porto Alegre, Brasília. E não são baratas mesmo as promoções, né, senadora? Elas já são eu tenho 15 mil reais por mês para gastar com passagem. A minha média nunca passa de 6 mil por mês. O restante eu devolvo. Tem um senador que seguidamente vai de Brasília para sua base, vai de jatinho contratado, que custa um dinheirão, né? E isso só para lhe dar um exemplo. Isso o Senado tem, e o Senado reembolsa ele pela despesa. Isso reembolsa, o Senado paga. É difícil, né, senador Lazier? Nós numa dificuldade tremenda, né? Como o senhor diz, é uma ilha da fantasia. Eu não sei se confirma, mas algumas matérias que a gente leu passado, que os salários, por exemplo, de um assessorista do Senado Federal chega a custar mais de 13 mil reais, 14 mil reais. Um assessorista do elevador. Pode acontecer isso? Não, aí tem que distinguir duas coisas. Os efetivos ganham bem. Nós temos lá mais ou menos uns 30 a 40 efetivos do Senado que ganham mais do que os senadores. Por exemplo, os senadores e os deputados federais não têm aumento há 5 anos, mas os efetivos, eles têm aumento. Por exemplo, os chefes de gabinete, em média, ganham 39 mil reais por mês. O chefe de gabinete. O senador ganha por mês, bruto, 33.700. Tá, mas nós temos 89 senadores, deveríamos ter, por exemplo, 89 chefes de gabinete, é mais ou menos isso? 81, tem 81 chefes de gabinete. Né? A maioria dos chefes de gabinete são funcionários efetivos, são contratados, são concursados. Sim. Então, toda vez que tem reajuste, eles vão sendo reajustados e passam dos senadores. Bom, como é que o senhor vê, o senhor é uma pessoa experiente na política, mas uma proposta de redução da casa
O senhor acha que tem ambiente entre os seus colegas para tratar disso, senador? É uma pergunta inteligente. Olha, teremos muitas dificuldades, mas nós vamos insistir. No ano passado não deu. Em abril do ano passado, eu peguei, depois de o mês de fevereiro e março de estudo junto com a equipe, fizemos um longo trabalho de avaliação de onde dava para cortar. Em abril, eu fui ao gabinete do presidente do Senado, ao Davi Alcolumbre, e disse: presidente, o senhor foi eleito com o nosso apoio para fazer mudanças. Uma das mudanças, reduzirmos os gastos do Senado. Está aqui um projeto de resolução. O projeto de resolução número 31/2019. Aí ele pegou, olhou e disse: você está querendo reduzir, você está querendo cortar comissionados? Só que não temos chance nenhuma. E jogou do lado, nunca mais se viu aquele projeto. Por isso eu entrei com o novo agora. E organizei com a minha equipe uma estratégia de divulgação junto à imprensa, que a imprensa adora essa matéria. E ontem eu já dei 2 entrevistas sobre esse assunto para emissoras de fora do estado e para um blog famoso que é o 360. Bom, nós vamos movimentar a imprensa tendo como respaldo o apoio e a divulgação, ou a denúncia ao Brasil, como estou fazendo agora pela Rádio Acústica, do que é o custo do Senado, como se fosse um país rico. Nós vimos há poucas semanas uma matéria do Jornal Nacional, onde os parlamentares da Suécia vão de metrô, e tem um que até vai de bicicleta, não é? Moram na sua residência, não é o imóvel do Senado. Eu moro num imóvel que é um abuso. Eu moro sozinho em Brasília, porque eu venho a Porto Alegre todos os fins de semana. O meu apartamento tem 3 suítes. 3 suítes. E é imenso. É os apartamentos funcionais, né, que estão em Brasília, construídos funcionais. Mas é bastante complicado, Leno. Senador, nós temos visto diariamente muitos ataques e perseguições contra a imprensa. Nós estamos vivendo um momento bem conturbado para a imprensa, para jornalistas, para todos os profissionais da área. Qual o sentimento do jornalista Lazier Martins ao ver tudo isso e ao que o senhor acha que deve acontecer daqui para frente em relação à imprensa, essa relação entre a imprensa, a política e o povo brasileiro? Tem que ver o contexto. Por que isso está acontecendo? O senhor Bolsonaro, que tem agredido... Eu votei no Bolsonaro, me sinto muito à vontade. O Bolsonaro, quando fez a campanha, ele teve a adversidade da Rede Globo, da Veja, da Folha de São Paulo. Não gostavam dele. Quando ele foi eleito, ele partiu para a vingança. Primeira coisa que ele fez, ele cortou todos os patrocínios da Globo, que ganhava muito em patrocínios da União. Ele colocou na justiça dívidas que o governo anterior, o governo do PT, jamais colocava em cobrança. Ele cobrou. Ali começou uma guerra. Começou uma outra guerra com a Folha de São Paulo e começou uma outra com a Veja. Os três dos principais órgãos de comunicação do Brasil. E está em atrito até hoje cada vez mais grave de órgãos de comunicação que, se puderem derrubá-lo, querem derrubar, não é? A campanha é intensa. E aí é que surgiu o problema, ele generalizou, ele passou a atingir esses órgãos de imprensa, mas não olha a quem, então atinge a todos. Quando nem todos pensam igual, tem um vasta contingente de jornalistas brasileiros que são independentes, não é? São isentos, são imparciais, são criteriosos, mas não se liga para isso. Então se ataca aqueles adversários e se generaliza. Esse é um problema que está criado. É verdade que tem alguns outros que estão dando apoio. Por exemplo, a TV Record é muito simpática ao Bolsonaro. O SBT também. Né? Tem outros que estão bastante independentes. A Bandeirantes me parece bastante independente. E assim por diante. Então, ele não está havendo
a diferença, não está se fazendo a discriminação, quem é contra ele e quem não é contra, mas generalizou e agride violentamente, como o cala-boca de anteontem, que é um cala-boca à imprensa. Isso é muito negativo. E como é um presidente muito inábil, porque ele não se dá conta que uma das piores coisas que existe é brigar com a imprensa, porque a imprensa tem mais força, é mais persistente, ela vai batendo diariamente, não é? É aquela história de tanto bate até que fura. Então vamos dizer, é uma desinteligência do presidente persistir nessa agressividade contra a imprensa. Bom, senador, a respeito da pandemia, que eu acho que é importante a gente aproveitar esse bate-papo contigo, dois assuntos aí. A nossa BR-116, essa semana, inclusive, falei com o deputado Giovanni Cherini, que fez um comunicado ao Tarcísio, ao ministro Tarcísio. O Tarcísio respondeu e ele nos repassou aqui a resposta do Tarcísio. Mas o senhor também participou aqui em Camaquã, naquele evento no Sesc Senac. A nossa BR-116, mesmo com essa questão da pandemia, ela anda a passos muito lentos, e toda semana aqui nós continuamos a relatar acidentes na 116. É um assunto que, mesmo o senhor estando em Porto Alegre, nós precisamos cada vez mais do senhor, junto aos ministros, ao ministro Tarcísio especialmente, para que a gente continue nessa luta. Tá um pouco frouxa de novo, senador. É o problema da falta de recursos, né? O ministro Tarcísio de Freitas tem sido muito solícito e eficiente. Aliás, é um dos melhores, se não o melhor ministro da República. Ele está com toda a boa vontade. Na semana passada, eu vi uma entrevista em que ele dizia que está preocupado em acabar logo com essa obra da 116. O problema é que agora, veja bem, o auxílio aos estados e municípios extrapolou completamente. Aquilo que o Paulo Guedes propunha há coisa de 2 semanas, que era de 40 bilhões para distribuir aos estados pelas perdas do ICMS e aos municípios pela perda do ISS, foi transformado pelo Davi Alcolumbre, relator no Senado, de um outro projeto, um chamado Programa Federativo de Enfrentamento à Pandemia. E aí ampliou demasiadamente o que era, num primeiro momento, de 40 bilhões, passou para 60 bilhões em espécie e mais 65 bilhões em suspensão de dívidas dos estados com a União, de suspensão de dívidas previdenciárias dos municípios, a criação do auxílio emergencial, dessas filas junto à Caixa Econômica, dos R$600, que estão chegando a 50 milhões de brasileiros. Então, é dinheiro para lá, é dinheiro para cá, e quase levando à falência da República. No outro dia tivemos aí uma conversa via videoconferência com o ministro Paulo Guedes, 8 senadores do Muda Senado, e eu perguntei para ele, mas ministro, de onde é que o senhor vai tirar dinheiro? Quanto é que o senhor já gastou até agora? Eu já gastei 600 bilhões. E até o fim do ano vamos a 900 bilhões de reais de déficit para esse ano. Fábio e Leno. Yeah. O ano passado, nos lembrando, era 124 bilhões. O déficit do ano passado, 124 bilhões. Este ano o ministro disse que vai chegar a 900. Aí eu pergunto, aí eu vou lá pedir, olha, não esqueça da 116. Claro que nós vamos continuar pedindo, mas eu estou entendendo também que já não sabe de onde vai tirar dinheiro. Eu até perguntei, o senhor vai emitir? Aí, não, emitir dinheiro, isso é só os Estados Unidos. Está emitindo $1 trilhão. O Brasil não pode fazer isso. Então o senhor vai fazer o quê? Vai mexer nas reservas cambiais? Se vou ter que mexer. Já estou mexendo. As reservas cambiais do Brasil hoje são de 380 bilhões de dólares. E ele me respondeu, eu estou mexendo em 70 bilhões. Yeah. E transferindo isso para reais, por 5, dá 350 bilhões de reais. Ainda é muito longe. Ele já está botando a mão nas reservas. Complicado, Leno. Senador Lazier Martins, o presidente do partido PL aqui em Camaquã, Partido Liberal, ele está perguntando o seguinte, aqui o Carlos Gaspari,
sobre a questão das eleições municipais. Eu queria a opinião do senhor sobre isso. Haverá clima de termos eleições municipais esse ano? Se caso haja, como será feito esse regramento? Problema de filas de novo, de junções? Ou se o senhor tem outra opinião, daqui a pouco, de fazer com que as eleições municipais sejam juntos com as eleições de governadores e presidente? Não, vamos eliminar desde logo a hipótese de eleições gerais, levar para daqui a 2 anos. Isso implicaria num trabalho hercúleo de uma PEC difícil de passar, tem muita gente que não quer. O que vai acontecer é que provavelmente, muito provavelmente, as eleições desse ano serão proteladas para fins de novembro ou dezembro. Eu até fiz uma carta para a ministra Rosa Weber, que é gaúcha, até esse momento presidente do Superior Eleitoral, propondo 6 de dezembro. Ela disse que quem vai responder isso vai ser o novo presidente, que é o ministro Barroso, que está começando a admitir a hipótese de transferência. Enquanto isso, a senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso, está terminando uma PEC, já está quase com as assinaturas suficientes, e até me convidou para ser o relator, para que as eleições sejam programadas para 120 dias após a decretação pelo governo de fim da pandemia, o que já é complicado. Sim. Ninguém poderá afirmar quando termina essa pandemia. Bom, então nós estamos nesse impasse, mas ao que tudo indica, porque o ministro Barroso está esperando a evolução, está vendo o que vai acontecer. Nós agora estamos chegando no pior, não é? Sabe que de ontem para hoje, o número de mortes chegou no Rio Grande do Sul a 625, né? No Brasil, aliás. 600, então, nós estamos chegando no agravamento que o Mandetta já previa lá atrás. Então, tá todo mundo em observação. E o ministro também. Mas ao que tudo indica, e eu acho que seria racional, seria coerente adiar para 2 meses depois, para quem sabe fim de novembro ou início de dezembro, para sair ainda este ano. É a tendência. Tem que tentar sair esse ano. É toda uma logística, é todo um empreendimento, né? Porque hoje em dia, tu vê aqui na rádio, que é uma rádio que bastante gente conversa sobre política, né, senador? Não se fala em candidato a vereador, candidato a prefeito, é uma coisa tão fria, não é nem morna, nem tão fria. Não há aqui. Clima, né? Não há clima pra gente tratar isso. Mas é importante de, pelo menos, saber se daqui a pouco haverá, já está sendo feito um plano B ou C, né, para poder tratar. Para concluir, senador, Rio Grande do Sul combate ao coronavírus. Qual é a sua opinião sobre as ações do governador Eduardo Leite, da Rita Bergman, de todo o governo do estado do Rio Grande do Sul, em relação aos outros estados que o senhor está acompanhando? Eu acho que o Rio Grande do Sul está indo bem. Nós somos hoje um dos estados de menor índice, né, de óbitos, bem diferente daquele descontrole completo do Amazonas, onde houve muita imprevidência dos governadores que não prepararam hospitais naquele estado, que é um estado que economicamente é bastante poderoso. E como agora está chegando no Pará, onde a situação é muito grave, e principalmente no Rio de Janeiro. Eu tenho muita preocupação com o Rio de Janeiro, que teve 3 governadores presos, prefeitos deficientes, uma desorganização impressionante, uma população muito grande, muita pobreza, muita periferia. A situação do Rio de Janeiro é terrível. Bom, agora aqui o Rio Grande do Sul, com esse plano como é que ele está chamando de confinamento controlado, né? Isolamento controlado. E com as bandeiras de várias cores, o governador Leite acho que está usando uma boa estratégia. A maioria dos prefeitos também. Houve aquele azar lá de Passo Fundo, onde só de um frigorífico morreram 8, e por isso Passo Fundo está se salientando tanto. Igualmente Lajeado, que são as 2 cidades de situações mais graves. Mas eu estou entendendo que nós estamos com um bom controle, estamos com muita conscientização. Sim. Eu não tenho saído às ruas, estou confinado em casa há mais de um mês, mas ontem precisei ir ao centro e fiquei muito bem impressionado. Não há gente quase no centro, não há movimento.
É um deserto, até a Rua da Praia, pouquíssima gente. Isso é um bom sinal, as avenidas com poucos carros, não é? E acho que aí na região de vocês, em Camaquã também, nós estamos com muito boa consciência e temos que continuar, porque o período pior está chegando agora. Nós agora estamos com 14 graus, mas tivemos com 9 graus, e aí as pessoas se trancafiam dentro de casa, fecham as janelas. Mas o Rio Grande do Sul, aqui para nossa região, está tranquilo, viu, senador? O comércio está aberto em Camaquã, isso é uma coisa boa, positiva. Pelotas também está bem. Bagé, que o prefeito... nós falamos já 3 vezes com o prefeito lá, ninguém na UTI em Bagé, que tem 29 casos que foram confirmados, que parecia ser um problema como Passo Fundo está acontecendo agora. O interior também está se comportando bem, mas eu acho que é interessante as pessoas se conscientizarem. Eu acho que o gaúcho tem absorvido bem essa informação, viu? E uma outra coisa, Fábio, Porto Alegre se preparou adequadamente. Hoje nós estamos com uma reserva de leitos muito boa. Inaugurou-se, aí teve uma verba de 53 milhões às pressas por parte do Ministério da Educação para o Hospital de Clínicas, a parte nova, conheço a parte nova. Tem muito espaço lá. O Conceição, o Grupo Conceição está muito preparado, tem muitos leitos, muitos equipamentos. A Santa Casa também está muito bem, o Hospital Universitário de Canoas, o Hospital da Vila Nova em Porto Alegre, acompanhamos aqui um levantamento, a disponibilidade é tranquilizadora para os casos de urgência. Que coisa boa. Senador, só para concluir, Camaquã já tem uma área pronta e foi feito um convênio, uma aceitação da Prefeitura e do Hospital de Camaquã para receber 10 leitos de UTI. O município de Camaquã vai botar R$1.200.000. O hospital já terminou a obra de tratamento. E a informação que eu tenho da Secretaria de Estado da Saúde é de que está tendo dificuldade para que o Ministério da Saúde envie os equipamentos para o Rio Grande do Sul, para Camaquã. Se o senhor puder nos ajudar nesse sentido, seria muito bom. São 10 leitos de UTI para serem instaladas aqui. Está tudo acertado, assinado, só que os equipamentos em si, pelo que diz a informação da Secretaria de Saúde do Estado, esses equipamentos estão sendo muito difíceis da aquisição por parte do Ministério para mandar para cá. Qual é o hospital? Hospital Nossa Senhora Aparecida. Tá. 10 leitos. Tá. E a Prefeitura... Anotei aqui. A Prefeitura vai entrar com R$1.200.000 para manutenção. Quer dizer, a comunidade toda está preparada, porque, senador, se caso Camaquã consiga esses 10 leitos, nós saímos da região metropolitana onde a bandeira está laranja. Então, nós teríamos uma nova recompactuação do nosso tratado aqui da região Centro-Sul. Seria importante, porque qualquer problema que haja em Porto Alegre, a nossa região Centro-Sul também, como se refere a Porto Alegre, nós teremos também no agravamento e no fechamento, até inclusive de portas de empresas em Camaquã. Por isso que nós estamos pleiteando ao senhor essas 10 UTIs para Camaquã. Perfeito. Eu vou mandar um e-mail para o governador daqui a pouco. Eu tenho me comunicado por e-mail com o governador ou por WhatsApp. Sim. E ele tem sido muito atencioso. Vou lembrar, então, 10 leitos de UTI para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Está tudo certo aqui, tudo pronto, o material para receber os leitos. Senador Lazier Martins, agradeço a sua atenção conosco, muito obrigado. Parabéns pela segunda tentativa em fazer do Senado uma casa mais do povo do que para os senadores. É importante ouvir o seu relato nesse sentido, viu? Tá bom, sempre às ordens aí de vocês da Acústica, cumprimentos pela programação que vocês têm já há bastante tempo de muito bom radiojornalismo. Muito obrigado. Bom. Obrigado, um grande abraço. Outro. 9h43. Leno, eu acho que boa conversa com o senador Lazier Martins, né? Muito boa, esclarecedora também, esclareceu diversos pontos. Não ficamos somente em um assunto. Não, deu pra gente variar um pouquinho. E torçamos que ele consiga essa verba para nossa UTI aqui, né? Só para a matéria vai sair daqui a pouquinho. Nós temos 8.800 funcionários no Senado para 81 senadores. Só de cargos de confiança, são os comissionados, são